foi assim que eu a encontrei. Uma criatura com 15 palmos de comprimento, semeado de cabelos pelo corpo, grandes como bigodes no focinho. Os índios o chamam em sua língua de Ipupiara, que quer dizer demônio da água. Essa foi uma adaptação da descrição de um historiador português conhecido como Pero de Magalhães Gândavo, de 1576, onde ele supostamente relata sobre um encontro que teve com essa tal criatura conhecida como Ipupiara. Mas será que esse tal monstro é real? Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. O meu nome é Caio, eu sou escritor, roteirista e adoro falar de monstros, principalmente aqueles das lendas brasileiras. A lenda da criatura conhecida como Ipupiara já era muito bem conhecida aqui no Brasil pelos indígenas bem antes dos portugueses chegarem aqui na nossa terra. E foi através desses indígenas que os colonizadores tomaram conhecimento de muitas lendas de criaturas e histórias que vagavam pelas nossas terras, incluindo a lenda do Ipupiara, ou o demônio da água. Depois que escritores e historiadores portugueses levaram essa lenda lá para Portugal, assim como foi o caso do Pero de Magalhães Gândavo, que eu citei ali no começo, ela rapidamente se espalhou por toda a Europa, onde ficou muito famoso o conhecido monstro marinho. Naquela época, lá pelo meio do século XVI, 1560, 70 e pouco, a Europa era praticamente conhecida como o centro do mundo. E se uma história ficasse conhecida e famosa por lá, ela praticamente seria, vamos dizer assim, conhecida no mundo inteiro. E foi assim que essa lenda se tornou muito famosa, a lenda do Ipupiara, e ela sobreviveu até os dias de hoje. O assim conhecido monstro marinho rompeu as barreiras do tempo e ficou conhecido pelo nosso mundo contemporâneo, inclusive em Hollywood. Depois de ouvir histórias e relatos supostamente verídicos de uma criatura meio homem, meio peixe que habitava os rios da América do Sul, especialmente o Brasil, um produtor americano resolveu rascunhar algumas ideias que ele teve sobre esse assunto. E na década de 50 foi enfim lançado nas telas do mundo o filme O Monstro da Lagoa Negra, que é claramente inspirado na nossa criatura brasileira, o Ipupiara. Viu o trecho do filme que acabou de passar, do Monstro da Lagoa Negra? Hoje em dia ele pode parecer meio tosco, meio precário, mas na época em que ele foi lançado, pode ter certeza que ele causou medo em muita gente. Principalmente pela história do filme ser baseado em relatos de pessoas que supostamente teriam encontrado de fato o Ipupiara. Porque apesar do nosso mundo contemporâneo e a nosso conhecimento sobre a natureza já ter derrubado muitos mitos e lendas de criaturas fantásticas, no meio da selva amazônica ainda corria aqueles boatos de criaturas bizarras, estranhas e desconhecidas vivendo ali no meio. Então, até onde se sabia na época, até onde se especulava, o monstro marinho podia ser muito bem real. E depois de aterrorizar milhões de pessoas nos Estados Unidos e no mundo, o Ipupiara chegou a protagonizar até um filme romântico. Além disso, a lenda do demônio da água, depois de filme, chegou a virar série, livro e até história em quadrinho.
Mas afinal, depois de tantas histórias, relatos e mitos a respeito, tanto dos indígenas quanto dos portugueses e europeus que supostamente teriam avistado e encontraram essas criaturas, será que o monstro marinho realmente existiu? Será que o Ipupiara pode existir até os dias de hoje, escondido em meio aos rios amazônicos entranhados na floresta densa? Na minha opinião, depende. Você considera os anjos reais? Os santos? Os milagres? Você acredita que isso é realmente possível de acontecer? Se a resposta for sim, então pega esse mesmo pensamento e tenta imaginar que muitos povos indígenas que vivem isolados no meio da selva da floresta amazônica têm suas próprias crenças em seus seres mitológicos. Dentre eles, por que não o Ipupiara? Então, assim como você acredita em seus próprios seres sobrenaturais, por que os indígenas não poderiam crer que o Ipupiara seja real? Agora, analisando pelo lado biológico e cético como eu sou, para mim tá bem claro que essa criatura misteriosa que habita os rios amazônicos e se parece com uma criatura, uma mistura de homem e peixe, é na verdade um animal muito bem conhecido, o peixe-boi. Agora se imagina lá no meio do século XVI, em 1560, 1570 e poucos. Imagina um português que estava adentrando as terras repletas de mistérios, repleta de lendas e criaturas fantásticas. Para um homem que nunca viu uma criatura daquelas na sua vida, sequer podia imaginar, e que tem suas próprias crenças nas mais diversas e assombrosas histórias que por aqui circulavam, nessas circunstâncias é muito fácil acreditar que o peixe-boi não seria outra coisa senão um monstro. E eu aposto, tenho toda certeza que até mesmo você ficaria morrendo de medo se visse um peixe-boi nadando ali do lado do seu barco. Tá, tudo bem, mas o peixe-boi é um animal de água doce, vive nos rios amazônicos. E o que acontece com as descrições de monstros marinhos? Sim, há bastante histórias e relatos e até gravuras de portugueses que chegaram a encontrar e até confrontar e matar ipupiaras que vieram do mar. Mas tem uma criatura que bate muito bem com essas descrições dos portugueses, dessa criatura marinha, e é o leão marinho. Uma criatura com 15 palmos de comprimento, corpo coberto por pelos grandes como bigodes no focinho. Se locomovia bem no mar, mas era trôpego na terra. Vê se essa não é a exata descrição de um leão marinho. Até mesmo o jeito como esses animais grandes e pesados se locomovem em terra, lentos e desengonçados, tudo bate. Inclusive as gravuras que ilustravam esses encontros dos portugueses com essas criaturas e monstros marinhos dessa época se parecem muito com leões marinhos. E caso você esteja se perguntando, sim, os leões marinhos são comuns na costa brasileira e eram muito mais comuns lá naquela época onde os portugueses encontravam frequentemente com esses animais. Então, na minha opinião, é extremamente provável, para não dizer totalmente provável, que essas criaturas mitológicas antigas descritas em eras passadas nada mais são do que animais comuns do Brasil, da fauna brasileira, e que para exploradores que jamais tinham visto qualquer criatura parecida, certamente poderiam ser monstros terríveis. O ser humano geralmente tende a acreditar que o desconhecido é nada mais nada menos do que sobrenatural, místico, mágico. É assim que as lendas e mitos são criados. E nesse livro aqui eu conto sobre a possível origem da lenda mais famosa do mundo, os vampiros. Esse é o diário do famoso detetive conhecido como Yodemba, que desapareceu enquanto investigava estranhas mortes numa cidade distante, supostamente causadas por uma criatura misteriosa que se esconde na floresta.
O diário foi encontrado com as páginas manchadas de sangue. Leia, encontre as pistas e ajude a desvendar o último caso de Odemba. Se você gosta de histórias de investigação e mistério que vão de encontro ao sobrenatural, eu tenho certeza que você vai adorar O Último Caso de Odemba. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, então dá uma conferida por lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas agora eu quero saber, assim como eu, você acredita que as lendas sobre o monstro marinho, o monstro do lago, o demônio da água, conhecido como Ipupiara, são nada mais do que referências a animais da fauna brasileira, como leões marinhos e peixe-boi? Ou acredita que realmente pode existir um deus amazônico, uma raça desconhecida de homens-peixe, vivendo lá no meio da floresta? Diz aqui nos comentários o que você pensa que eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre as crenças das pessoas. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, comente e se inscreva no canal, porque eu quero chegar logo a 1 milhão de inscritos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e vejo você no próximo.